tema de hoje eu vou contar sobre um caso trazido à tona pelo cineasta Jeremy Corbell, que descreve ter recebido informações sobre um confronto entre jatos dos Estados Unidos e um OVNI com formato de água-viva. O vídeo de hoje tá realmente um daqueles bem emocionantes, então se inscreve antes de esquecer, segura a emoção e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Jeremy Corbell, uma das pessoas que é talvez a mais reconhecida pelo mundo por ter sido responsável por trazer vazamentos sobre OVNIs, é o cineasta Jeremy Corbell. O seu caso mais conhecido é um que envolve o vazamento de uma foto que mostra ali um grupo de OVNIs pairando perto de um navio da Marinha dos Estados Unidos, com a foto sendo tirada ali provavelmente por um dos militares no convés do barco. Agora, em uma nova entrevista, ele afirmou categoricamente que a cada dia o crescimento de avistamento de OVNIs está aumentando no mundo. Porém, ele não sabe dizer se isso está sendo causado pelo aumento na quantidade de visitantes extraterrestres no nosso planeta ou porque as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes da sua presença e passaram meio que a registrar e divulgar os casos com mais certeza. Eu imagino que o governo do atual maior império da nossa geração, os Estados Unidos, ter voltado a levar o tema com mais seriedade ali nos últimos 5 anos tem alguma influência, não é? Algo que eles não faziam há mais de 50 anos. E isso passou a contribuir muito com esse aumento de interesses pelos registros. Assim, para somar a nova montanha de vazamentos, Jeremy Corbell retornou com mais uma alegação bombástica. Segundo ele, a Marinha dos Estados Unidos havia entrado em confronto com um OVNI que possui um formato semelhante ao de uma água-viva e que eles teriam até mesmo chegado a disparar mísseis contra esse alvo. Consegue acreditar? Bom, o que colabora para a voz de Jeremy é que ele também foi um dos envolvidos no vazamento dos OVNIs que foram até confirmados pelo Pentágono, assim como do suposto confronto que a Marinha teria tido com OVNIs no oceano, que aliás eu já até cheguei a cobrir esse caso maluco aqui no canal, né? Desse modo, meus queridos, Jeremy teve a mãozinha ali em dois dos principais vazamentos que aconteceram oficialmente, né, nos últimos tempos e inclusive foram confirmados por autoridades governamentais dos Estados Unidos. Logo, quando ele aparece com essa nova história aí, a gente meio que precisa dar pelo menos uma atençãozinha, né? Estamos sendo notados. Uma das hipóteses para que justifique o aumento do avistamento é que nós passamos a ser notados. Nas últimas décadas, nossa espécie atingiu alguns marcos importantes, como por exemplo fazer um satélite construído na Terra deixar o sistema solar. Se essas espécies estão nos monitorando, com toda certeza identificaram que isso aconteceu, né? Ele também tem uma segunda teoria, em que ele acredita na possibilidade de estarmos próximo a uma zona de guerra entre outras espécies da nossa ou de outras galáxias também. Desse modo, a gente passou a ser meio que descoberto por diferentes participantes desse confronto ali, que estão se aproximando do nosso sistema solar e tendo talvez uma curiosidade em ver o que está rolando pela Terra. De acordo com o cineasta, seus informantes da Marinha, que são colegas próximos que estão usando ali o alcance que o artista possui para poder revelar informações importantes para a humanidade, já disseram que há anos, mas já tem um protocolo na Marinha para o caso de encontro com OVNIs, sendo um conjunto de regras de conduta para determinar se eles deveriam atirar ou não em uma nave não conhecida. Ameaça! Segundo esses informantes da Marinha, eles teriam participado de uma missão que tinha identificado um objeto estranho no radar. Foram então despachados 5 jatos da Marinha dos Estados Unidos para a costa de Los Angeles, onde eles encontraram o avião suspeito. Na hora, eles imaginaram que estavam presenciando uma tentativa de reproduzir os atentados de 11 de setembro, com um avião sequestrado indo rumo a um alvo terrestre. Assim, eles foram enviados equipados com mísseis de precisão Hellfire para interceptar o alvo, né, caso isso se confirmasse. Para quem não sabe, os Hellfire são uma tecnologia de ponta para mísseis aéreos, uma vez que ele conta com travamento de alvo a laser, ou seja, são extremamente precisos, meus queridos. Eles foram desenvolvidos pelos Estados Unidos para serem utilizados na guerra ao terror, porém hoje em dia está presente em diversos países, é claro. Aliás, nos dias atuais, eles tendem a ser utilizados por drones, permitindo que um país possa meio que bombardear o outro com um avião sendo operado remotamente da própria nação, o que é um absurdo se você parar para pensar, né? O confronto!
Porém, achando que estavam indo lidar com uma ameaça normal, os pilotos de caça se aproximaram sem medo do ponto de encontro. Mas ao chegar lá, eles se deram conta de que não havia nada, pelo menos era o que parecia. Os caças ficaram girando em torno do seu objetivo, que aparecia no radar, mas era apenas água e não tinha nada. Até que um dos aviadores percebeu que uma imensa luz vermelha estava vindo de dentro da água e se aproximando da superfície. Ele se posicionou para conseguir reagir àquilo, imaginando que seria um submarino inimigo que estava preparando ali um ataque antiaéreo contra eles. Só que, meus queridos, para surpresa de todos, quando o OVNI apareceu, eles se depararam com uma imensa esfera metálica que lembrava o corpo de uma água-viva, repleta de tentáculos mecânicos que se espalharam por todos os lados e se moviam como umas cobras ali dos cabelos da medusa. O primeiro aviador que tinha notado que algo estava acontecendo conseguiu colocar a sua mira no alvo no mesmo instante que ele saiu para fora, travando e disparando 4 mísseis Hellfire em sua direção, que atingiram ele em cheio. Enquanto a explosão ainda estava acontecendo, os outros 2 caças travaram as suas miras e também dispararam no mesmo ponto. Eles estavam certos de que o alvo tinha sido derrubado, já que não há como qualquer nave humana suportar tantos mísseis e continuar de pé. Porém, enquanto a fumaça da explosão cobria a visão, eles conseguiram ainda notar o alvo presente no seu radar, agora parado em um único ponto. Um dos pilotos também alegou em seu relatório que viu em meio à fumaça densa as luzes vermelhas que a esfera emitia pelos tentáculos quando saiu da água. Só que, meus queridos, depois de mais ou menos 1 minuto do ataque, o alvo simplesmente desapareceu dos radares. Eles imaginaram que tinham conseguido derrubá-lo, porém nenhum destroço foi encontrado no local em que eles combateram o tal do OVNI, o que os levou a chegar na conclusão de que seu ataque tinha sido completamente inefetivo. Só que, bom, a única coisa que temos até o momento sobre esse caso são as palavras de Jeremy, que apesar de já terem se confirmado no passado por oficiais do governo dos Estados Unidos, ainda não significa que tudo que ele disse será real, né? Isso é claro, se o governo não aparecer mais uma vez aí confirmando que o que ele nos contou, que dessa vez agora parece até muito mais forte, ou será que a gente tá com uma perspectiva um pouco mais aberta sobre o caso? Pode ser real, né? Estamos sendo testados. Bom, de todas as teorias que Jeremy pensou a respeito do crescimento do avistamento de OVNIs, a seguinte é bem interessante. Como eu disse em um vídeo anterior, se a gente for classificar a espécie humana em uma escala de produção potencial, que vai até o valor de 7, conhecida como a escala de Kardashev, nós estaríamos ali em torno de 0,73, né? Ou seja, estamos transicionando entre uma civilização do tipo 0 para uma civilização do tipo 1. Assim a gente pode ter atingido um marco recentemente, fazendo com que alcancemos o 0,75 ou quem sabe até o 0,80, né? Isso pode ter motivado as espécies inteligentes da nossa a quererem vir nos visitar para analisar o tipo de sociedade que estamos nos tornando, ou o poder que nós já temos também, né? Desse modo, depois que eles identificaram nossas capacidades militares, passaram a enviar cada vez mais aeronaves com a intenção de testar o quão eficazes nós podemos ser. Imaginem só, você sabe que tem uma outra espécie inteligente, não como você, mas inteligente. Como é que você vai fazer? Você dá uma testadinha, né? Você manda ali umas datas, deixa eu ver o poder de fogo da galera. Por quê? Porque quando vierem de forma efetiva, já estão mais preparados, já sabem o que está acontecendo. Faz muito sentido essa teoria, não faz? Às vezes, para decidir se somos, quem sabe, uma ameaça ou não para a espécie deles, também poderiam fazer algum teste. Ou quem sabe, eles até estão em alguma organização social que possa existir entre sociedades da nossa galáxia que se mantenham ocultas a gente, né? Algo que eu já discuti num vídeo recentemente aqui, quando comentei sobre a teoria conhecida como a floresta escura, que é uma hipótese que justificaria o paradoxo criado pela equação de Drake. Algo estranho. Nos últimos vídeos daqui do Mundiverso, a gente abordou muitos casos recentes e antigos de avistamentos e até mesmo confronto com OVNIs. Eu já até cheguei a comentar isso aqui antes, né? Mas há algo de muito estranho na forma como eles agem. Alguns deles foram capazes de suportar ataques diretos de algumas das nossas armas, digamos que mais poderosas, sem sofrer qualquer dano. Eles contam com uma tecnologia que, para nossa perspectiva atual, soa quase como uma magia antiga, já que seu avanço em relação a nós é tão gigantesco que nos tornamos seres extremamente primitivos para sua ótica. Imagina a sensação que você tem ao ver um formigueiro. Bom, para eles a gente é uma formiga, né? De acordo com alguns teóricos da ufologia, esses OVNIs estão adquirindo informações sobre nós, para quem sabe se prepararem para uma eventual possibilidade
da nossa espécie entrar em confronto. Ou quem sabe, até mesmo para estudo. A gente saiu de formiga para rato agora. Bom, voltando para a metáfora da formiga, né, porque é mais bonito. Mesmo que a maioria dos seres humanos ignorem todos os formigueiros ao seu redor e tratem formigas como irrelevância, existem aqueles humanos que são apaixonados pela espécie e o seu comportamento, dedicando as suas vidas inteiras para a observação de formigas com a intenção de estudar a fundo o seu desenvolvimento como espécie. Não reação. Isso eu também já cheguei a comentar em outros vídeos aqui, mas vale dar aquela reforçada, né? Porque é bem pertinente esse assunto de hoje. Quando nós vemos os casos especificamente de confrontos com OVNIs, a tendência é que eles apenas ocorram por conta da nossa ação, né? Ou seja, a gente que começou o ataque. E na grande parte dos casos, mesmo depois de serem diretamente afetados, nenhum deles chega a contra-atacar, família. Até o momento a gente já teve aí no máximo uns 2 casos de aeronaves que foram ativamente derrubadas por OVNIs, o que de todos os casos que a gente abordou aqui no canal é uma minoria esmagadora. Mas voltando mais uma vez para a análise do formigueiro, nenhum estudioso que está ali estudando as formigas chega esmagando todas elas de imediato, né? Porém, se uma ou outra subir para morder ele pode acabar reagindo. Apesar de que na maioria das vezes o dano que uma formiga pode causar em alguém é tão minúsculo que, bom, ele nem se preocupa com a possibilidade de ser mordido. Acomodação sensorial. De uma maneira bem simplificada, a acomodação sensorial é um processo em que o nosso cérebro normaliza um espectro ali de realidade em que em algum momento era uma novidade. Um exemplo claro disso são as acomodações sensoriais do olfato e audição, que são as mais presentes no nosso dia a dia. Sabe quando chega aquele cheiro forte ou barulho irritante, que até te perturba por alguns instantes, mas que com o tempo acaba sendo normalizado ao ponto da gente nem sequer perceber mais? Uma das hipóteses que tenta justificar o processo pelo qual estamos passando ali com os OVNIs, utiliza a acomodação sensorial para nos fazer entender isso aí. Bom, pelo que a gente viu até aqui, esses OVNIs possuem tecnologias que vão além da nossa compreensão, com relatos de naves sendo capazes de desativar todo o armamento de equipamentos humanos, naves que foram aparecer serem atingidas, mas acabaram sumindo. Bom, se eles quisessem nos causar mal, provavelmente já teriam feito isso facilmente. Desse modo, até o momento, eles tentam se aproximar da gente, o que geralmente acabou com militares humanos lhes atacando como resposta, né? Aqueles que acreditam na hipótese da acomodação sensorial defendem que os OVNIs podem estar tentando nos fazer acostumar gradativamente com a sua presença, porque quando a gente cai a ficha, eles já estão aqui e a gente apenas aprendeu a conviver com isso. O que daria início ao, claro, uma nova era espacial completamente nova. Só que isso ainda é tudo hipótese, né? Mas me diz aí nos comentários o que você acha. Acha que esse degradê já tá acontecendo? Eles são inteligentes a ponto... Claro, inteligentes eles são, né? Mas eles estão usando isso aí como uma artimanha pra fazer a gente se acostumar? Olha só o universo, quanto vídeo OVNI tá trazendo aqui. Tudo isso então no nosso subconsciente, a gente vai devagarzinho aceitando a possibilidade, ou até mesmo as histórias que a gente viveu no passado de possíveis avistamentos ou até abduções e tudo mais, serem cravadas como uma verdade absoluta, e a gente acaba convivendo com isso mais fácil. Quando eles aparecerem, a gente já tá tranquilo com o assunto. Bom, pode ser isso aí, eu acredito muito nessa possibilidade. O que você acha? Deixa aí nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo ou em alguma abdução por aí. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!